Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E isso aconteça mesmo, eu quero isso, porque o selo do nosso trabalho, o selo do nosso ministério, digamos assim, ele está relacionado à sua alma, à sua salvação. E se isso não acontecer, nós, servos de Deus, somos fracassados. Porque não é admissível, não é possível que nós levemos a verdade que liberta todo santo dia para as pessoas aflitas, feridas, cansadas, os sobrecarregados, e não aconteça a libertação, não aconteça o livramento, não aconteça a salvação. Então, eu queria que você soubesse, por favor, raciocine comigo, vamos pensar um pouquinho, vamos usar um pouquinho a nossa massa cefálica, a nossa inteligência, o nosso racional, com respeito à fé, com respeito à palavra de Deus, com respeito ao próprio Deus. Vamos usar a inteligência. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou na igreja e a minha vida vai mudar. Ela vai mudar se você der ouvidos à palavra de Deus e obedecê-la. Do contrário, não vai acontecer nada. Nada. Pode melhorar a sua vida, mas não vai mudar a sua vida. Então, a religião faz isso. A religião leva ilusão. A religião leva aquele sonho, aquela emoção, mas não resolve o problema da pessoa. E nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus não fala em religião, Deus fala de vida. E vida não é só limitada a 100 anos aqui na Terra. Não, a vida é eterna, para Deus é eterna. É eterna, tudo que Ele faz é para a eternidade. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas ficam iludidas com a fé? Porque elas aparentemente creem na palavra de Deus. Elas acreditam na palavra de Deus, melhor dizendo, mas não creem. Uma coisa é você acreditar e outra coisa é você crer. Quando você acredita, no meio do caminho você pode desacreditar também. Mas quando você crê, você mergulha, você vai fundo, não tem volta. Aí está a diferença entre o crer e o acreditar. Então, quando nós lemos, estudamos, meditamos sobre Abraão, o ícone da fé, quando nós vemos que quando Deus falou pessoalmente com ele, Deus sabia da situação de Abraão. Deus sabia que Abraão era um homem muito bem-sucedido. Ele era rico, muito rico. Ele era o chefe de toda a sua clã, sua família. Ele tinha muitos servos, servas. Ele era um homem, profissionalmente falando, realizado. Só que ele não tinha herdeiros. E isso o angustiava, porque
a sua mulher estéril, estava incapacitada de dar luz a filhos. E Abraão tinha essa frustração. E mesmo podendo pegar servas e gerar filhos com elas, Abraão rejeitou, recusou, não aceitou o costume da época. Não, eu quero filho, mas eu quero com a minha mulher, com a pessoa que eu amo. Eu quero um filho que nasça do meu amor, não da coabitação. Não, eu quero um filho do meu amor. Era isso que Abraão queria. Mas ele já estava casado há dezenas de anos, estava com 75 anos, a mulher com 65 anos, e até aí nada. Então, quando Deus apareceu para Abraão, olha só como Deus trabalha, minha amiga e meu amigo, como é, puxa vida, coloca isso em prática na sua vida, duvido que não vá dar certo, duvido que você não vai arrebentar, duvido. Tem que arrebentar, desculpa lá falar assim, mas é verdade, tem que arrebentar. Olha só, vamos ver o segredo de Abraão, vamos ver o segredo da fé abraâmica, da crença abraâmica. Deus sabia dessa situação toda de Abraão. E quando lhe apareceu, quando lhe falou, Deus primeiro, Deus falou: sai da tua terra. Sai da tua terra. Quer dizer, deixa suas riquezas para trás. Sai da tua parentela. Quer dizer, deixa a liderança da sua parentela para trás. E sai da casa de teu pai. Deixa também propriedade para trás. E vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus faz a promessa. Primeiro ele dá o mandamento, depois ele dá a promessa. Ele não deu a promessa e depois fez ou deu o mandamento. Não, primeiro ele deu o mandamento. Ele disse: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas tudo isso iria depender, primeiro, de Abraão obedecer o que ele havia falado. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então, o que acontece? As pessoas querem resolver os seus problemas com Deus. As pessoas creem em Deus. As pessoas creem em Deus. Elas querem resolver os seus problemas com Deus, mas não querem obedecer. Elas querem pular essa obrigação. Aí não dá. Não dá. Elas se tornam religiosas, elas se tornam caridosas, bondosas, mas os seus sonhos não se realizam com Deus, porque Deus não vai fazer mágica. Deus não faz mágica, porque Deus não é mágico. Então, as suas promessas estão condicionadas às suas palavras, seus mandamentos, aquilo que ele manda que se faça. Primeiro, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Depois, eu vou te abençoar. Jesus disse a mesma coisa para os seus discípulos. Olha só, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Renuncie-se a si mesmo. Se você não renunciar a si próprio, você não pode me seguir. Porque para me seguir, você tem que deixar de fazer a sua vontade. Você vai ter que fazer a minha vontade. Então você tem que negar a sua vontade. Você tem que negar o seu coração. Você tem que negar os caprichos do seu coração para seguir as minhas pisadas. Mas eu vou abençoá-lo. Mas você vai ter que renunciar primeiro. Se você não fizer a sua parte, como é que eu vou fazer a minha parte? A mesma coisa Deus falou para Abraão. E a mesma coisa Deus falou com todos os servos dele, em todas as Sagradas Escrituras. Veja que todas as bênçãos de Deus estão condicionadas a nossas obrigações. Primeiro, a nossa obrigação. Então, tem que acontecer isso. Se você quer o milagre de Deus, primeiro faça a sua parte. Obedeça a palavra dele. Sai da tua terra. Deixa a tua parentela, a casa de teu pai. Primeiro faça isso, Abraão. E Abraão fez. Abraão obedeceu. E esse é o segredo. Essa é a crença que contradiz o acreditar. As pessoas creem em Deus, quer dizer, acreditam em Deus, mas poucos creem em Deus. Poucos creem em Deus. Essa é a realidade. As pessoas querem as bênçãos. Venha a nós as tuas bênçãos, mas não querem ir até Ele. Não querem obedecer a sua palavra. Aí realmente fica difícil. Porque aí nós verificamos, conferimos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro, uma coisa é você crer, outra coisa é acreditar. Quando a pessoa acredita, por exemplo, Abraão, se ele acreditasse em Deus, ele poderia desacreditar. Quando estivesse arrumando as coisas, os pensamentos satânicos viriam, poxa, mas e se não der certo? Se alguém viesse e falasse com ele assim, mas e se não der certo? Você vai fazer isso aí e não der, se não dá certo. Então, jogando dúvida. E quem acredita, com certeza, também tem condições de desacreditar. Agora, quando a pessoa crê, acabou. Não há chance de descrer. Ela mergulha, vai fundo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Primeiro Deus disse, sai, faça isso. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. É a lógica matemática. É a lógica da vida. Assim também acontece, por exemplo, no casamento. Não é assim? No matrimônio é assim. Quando nós nos casamos, a Esther tinha que acreditar em mim. Se ela não acreditar, não, ela tinha que crer em mim. Porque eu não tinha nada para oferecer para ela, a não ser a minha palavra. A minha palavra. E eu tampouco ela tinha nada para me oferecer, a não ser a palavra dela. Então, juntamos os nossos cacos e saímos. E lutamos e vencemos. E temos vencido. E vamos continuar vencendo pelo resto da vida. Por quê? Porque não se acreditou pura e simplesmente, mas se creu. E quando se crê de verdade, não há chance de voltar atrás. Não há qualquer chance de desistir no meio do caminho. Por isso, deu certo e dá certo. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Talvez você diga, mas comigo não deu certo, não. Eu criei no meu marido, mas ele me... Não, você não criou, você acreditou nele.
Porque quando você crê em Deus, dá certo. A crença é algo assim infalível. Quando a pessoa acredita, há chances dela desacreditar. E é o que tem acontecido. Muitas pessoas começam bem, mas no meio do caminho acabam desistindo. Não é verdade? Inclusive, neste domingo agora, nós estaremos unindo a nossa fé, todos os pastores, os bispos, nossas respectivas esposas, os sobreiros, todos os oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus de todo o mundo, todos nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, para clamar a Deus por aqueles que um dia acreditaram nele, mas, por conta das circunstâncias, no meio do caminho desacreditaram e abandonaram. Talvez você, amiga e amigo, seja uma dessas pessoas que começou bem na sua fé, mas no meio do caminho você desistiu. Então, neste domingo, nós estaremos fazendo um reencontro, o domingo da reconciliação com Deus. Eu diria o domingo do filho pródigo, aquele que pediu as suas contas, a sua parte na herança, foi embora, perdeu tudo e depois, quando estava desesperado, com fome, comendo lavagem com os porcos, caiu em si e pensou, peraí, quantos trabalhadores de meu pai têm pão a fartar e eu estou aqui comendo com os porcos a lavagem? Como é que pode isso? Então ele pensou, raciocinou, e esse raciocínio o levou a tomar uma decisão. Pense na sua vida, amiga e amigo. O que você tem a perder se você der mais uma chance para Deus? Ou melhor, para si próprio. Dar chance para você, não é para Deus, porque Deus, Ele não precisa nada da gente, nós precisamos dele. Então, você quer uma nova chance. Você quer começar do zero. Você se arrepende de tudo que você fez, que errou, você falhou. A culpa não foi de Deus, não. A culpa não foi de ninguém, não, foi sua. Você caiu de forma consciente, não foi? Pois é, porque antes você acreditava. Mas agora você está consciente do que significa crer e o que significa acreditar. Você acreditou e, no meio do caminho, desacreditou. Mas agora, o Espírito Santo está lhe dando uma convicção, uma certeza. Está lhe dando uma palavra. E, de repente, dentro de você está nascendo uma verdadeira fé. Talvez não seja aquela fé enorme, mas há uma fagulha que vem de Deus. E você está crendo. Então, neste domingo, nós teremos o domingo da reconciliação ou do reencontro com Deus. Reencontro com Deus. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você é o nosso convidado. Prepare-se para esse domingo. Para vir com tudo. Colocar toda a sua força e partir
com esse princípio, com essa consciência. Deus primeiro dá uma obrigação, uma tarefa, uma missão. Foi o que ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão obedeceu, então aconteceu o que aconteceu com Abraão. E isso vai acontecer também com você. Tá bom? Pode ter certeza. Vai acontecer não porque você é bonzinho ou boazinha, não, mas porque você vai crer naquilo que Deus prometeu. Você vai crer, você vai mergulhar na palavra de Deus, você vai fazer a sua parte, você vai fazer o seu dever de casa e depois vai receber uma nota 10. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.